Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. No vídeo de hoje eu venho aqui falar um pouco pra vocês sobre o amor de Deus, como vocês já viram aqui no título, então eu não vou enrolar muito, sem mais delongas. Deixe seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos. Primeiramente eu vou começar falando uma história de um livro que me chamou muita atenção, falou muito comigo, que é a respeito da batalha final. Esse é o nome do livro, é a respeito do amor de Deus. E vamos lá. O criador desse livro, né, o autor, foi Rick Joyner. E ele é um homem que teve uma experiência muito grande com Deus, cujo Deus deu uma visão para ele, mostrando tudo que tinha acontecido, né, mediante a vida dele e no reino espiritual também. E tem uma história de amor que eu acho muito, muito, muito linda de Deus para o ser humano. E eu vou contar ela aqui para vocês porque vai ligar um assunto no outro e vocês vão entender onde é que eu quero chegar com tudo isso, beleza? Então vamos lá. Rick Joyner, ele teve uma experiência com Deus, como eu falei, Deus mostrou uma visão para ele, de um homem que se chamava Ângelo. Ângelo era um morador de rua, cujo ele não escutava e nem falava, então você já vê a partir daí que um morador de rua passa dificuldades. Imagina um morador de rua que não consegue falar nem escutar. Como ele ia pedir algo para comer, como ele ia se comunicar com as pessoas, né, para falar o que era que ele estava sentindo, o que era que estava se passando na vida dele, quem ele era. E aí, Deus derramava o seu amor sobre Ângelo. E passou um bom tempo, o Ângelo, ele estava lá morando na rua, mas era uma pessoa que, assim, ele estava com um prato de comida, mas se tivesse outro do lado dele que não tivesse comido absolutamente nada e tivesse com fome, ele preferia passar fome e entregar o seu prato de comida para aquela outra pessoa. Ou seja, um amor enorme que Deus colocou dentro dele, né, pelo seu próximo. E aí, beleza. Deus pegou e mandou uns panfletos, né, ou folhetos, como vocês queiram chamar, para Ângelo, para ele poder evangelizar as pessoas, ou seja, falar do amor de Deus para as pessoas por meio desses folhetos. E Ângelo chegava e entregava para as pessoas liam e conheciam mais de Deus. Então Rick, o autor desse livro, passou por Ângelo com um colega dele e falou assim para o colega dele: olha só, esse morador de rua, esse doido, né? Deve ser mais um daqueles Elias que ficam falando religiosidade para o próximo, que fala a palavra de Deus toda contorcida por esses folhetos e tal. E deu risada dele, zombou dele e passou. E aí, nesse dia, quando Deus estava falando com o Rick, Deus mostrou para ele tudo que tinha acontecido e falou: olha, o Ângelo, ele era um morador de rua, ele não falava, ele não escutava. E muitas das vezes ele já foi em várias igrejas, mas por conta dele não ser bem vestido, por ele ser um morador de rua, várias pessoas que estavam lá na minha igreja, né, na minha casa, não deixavam ele entrar para ouvir a minha palavra. Então eu enviei folhetos para Ângelo para ele conhecer mais de mim e me anunciar para as outras pessoas. Por mais que ele não fale, por mais que ele não escute, eu fiz isso. E aí Deus pegou e falou bem assim: e você sabe o que foi que ele fez? Ângelo, ele trabalhava catando garrafa PET e vendia. Ângelo, ele trabalhava fazendo serviço de jardinagem quando ele era chamado pelas outras pessoas. Então, eu não estou te falando isso, Deus falando para o Rick, para o criador do livro, eu não estou te falando isso para você se sentir uma pessoa culpada, para te, sei lá, como se fosse humilhar, entendeu? Para humilhar ele. Mas para com que ele venha ver que Deus não julga pela aparência, né? Deus falou, para com que você venha ver que eu não julgo pela aparência, sim pelas ações erradas que as pessoas têm. E aí ele pegou e falou: Senhor, eu fiz isso. Aí Deus falou para ele: sim, você fez isso, mas você já está perdoado. Eu só estou te falando isso para você entender como Ângelo era e o que ele passou. E aí passou um tempo, é, Deus falou para ele que Ângelo, depois dos trabalhos que ele fazia, né, vendendo garrafa PET e também fazendo serviço de jardinagem, comprou uma Bíblia e vários livros. Então, hoje em dia, se a gente for parar para analisar, a gente mesmo que tem uma condiçãozinha boa, né, a gente muitas das vezes não compra uma Bíblia, não compra um livro, mas Ângelo, um morador de rua que não falava, não escutava, ele pegou o dinheiro dele, o único dinheiro que ele tinha, e comprou Bíblias e livros para poder estar lendo. Ele sabia ler, o único problema que ele tinha era só não falar e não escutar. E aí ele passou anunciando a palavra de Deus com os folhetos que Deus tinha mandado para ele. E Deus falou bem assim que pegou e disse para ele: vá lá na esquina, né? Deus falou no coração dele, não sei como foi que Deus falou, sei que Deus falou para Ângelo, para ele ir lá na esquina e entregar o folheto
para um alcoólatra. Aquele alcoólatra, ele estava já à beira da morte, em estado terminal. Então, Ângelo chegou lá, entregou o folheto para ele, mesmo sem falar, mesmo sem escutar, aquele bêbado se rendeu aos pés de Deus e aceitou ao Senhor como seu único suficiente Salvador e foi salvo. E passou um tempinho, o Rick, Deus conversando com ele, e o Rick falou assim, mas Senhor, como foi que ele morreu? Né, Deus disse que o Ângelo, ele tinha virado mártir. Ah, mas o que é um mártir? Um mártir é uma pessoa que ela não precisa morrer para ser arrebatada para o céu, sabe? Então, para Deus, tipo, tem uma pessoa aqui, Deus se agradou muito dela, das obras dela, ela agradou muito ao Senhor, fez a vontade de Deus arrebata ela e acabou. Ninguém sabe onde entra o corpo nem nada, porque o corpo some, tudo some e a pessoa fica, né, tipo, cadê fulano? E Deus pegou e falou pra ele que Ângelo tinha virado mártir, mas Ângelo virou esse mártir não porque teve compaixão do próximo, mas porque teve um amor pelo próximo. Então ele foi e perguntou, mas Senhor, como foi que ele morreu? Aí Deus falou pra ele que Ângelo tinha morrido porque em um grande dia que estava tendo inverno, tinha um senhor, um idoso, que ele estava bem debilitado e por estar muito nesse inverno, o Ângelo pegou o seu papelão que ele tinha, o seu único cobertor, e deu para esse idoso. Então o Ângelo morreu congelado, né? Ele deu hipotermia e morreu. E aí Deus pegou e disse que lá no céu tava lá os anjos, né? Senhor, o Senhor tem que trazer um Ângelo para cá. E Deus falou assim, eu vou trazer o Ângelo para cá. E arrebatou o Ângelo, e Ângelo tá lá no céu. E Deus disse ainda que Ângelo ficava muito mais feliz com uma maçã do que com uma mesa cheia de comida. Então você imagina um morador de rua, aí você pega uma maçã e fala assim, ó, o senhor, a senhora, não sei, quer essa maçã ou essa mesa cheia de comida? Se fosse outra pessoa dizer, eu quero a mesa cheia de comida, porque eu vou ter comida até uns dias, né, pra poder viver bem e tal, sem sentir fome. Mas Ângelo não, ele ficava muito feliz com uma maçã, na simplicidade do que no banquete, né, na riqueza. E uma coisa que eu acho muito interessante é que Deus falou isso pro Rick, como o Ângelo tinha morrido, e o Rick só fez baixar a cabeça assim, sabe? Ficou todo sem saber onde botar a cara, tipo, meu Deus, não acredito que eu fiz isso com ele, não acredito que ele passou por tudo isso, e ele hoje tá aqui, eu não, sabe? Me senti muito culpado por eu ter feito isso, agir dessa forma, ter dito aquilo. E aí, do nada, Ângelo desceu umas escadas e ganhou um lugar de rei lá no céu, junto de Deus, né? Direito de Deus também, junto de Jesus. E chegou e falou pra o Rick, pra ele, disse, deu um beijo na testa dele, abraçou como um pai abraça o filho, como um pai beija o filho, e disse pra ele, prega a palavra do Senhor pros moradores de rua. Sabe, ele disse que ficou tão sem ação de falar tá bom ou sim, que ele só fez balançar a cabeça assim, dizendo que sim pra ele. Então ele pegou e sumiu. Então, uma coisa que eu acho muito top dessa história, que eu contei aqui pra vocês, é o amor de Deus por nós não é pelo que nós temos, mas sim pelo que nós somos nele. Se a gente tiver o amor dele, não precisamos de riqueza, não precisamos de mais nada, porque o amor dele é tudo. Muitas das vezes a gente fala assim, ah, mas fulano não me ama, meu amigo não me ama, meu pai não me ama, minha mãe não me ama, meu avô tal, os fulano não me ama, enfim, você fica naquele negócio de não me ama, me socorro, o que é que eu faço, mano? Socorro, eu quero amor de alguém, cara, sabe? Mas o amor de Deus é que nos basta. E Deus falou na Bíblia, pode uma mãe que carregou seu filho por 9 meses no ventre, né, gerou seu filho por 9 meses, deixar de amá-lo, esquecê-lo, mas eu nunca me esquecerei dele, eu nunca deixarei de amá-lo. Então você vai partir daí, o quanto o amor de Deus é muito importante. E a maior prova de amor foi quando ele deu Jesus para morrer naquela cruz. Eu comparei Ângelo com Jesus por quê? Porque Jesus ele veio aqui na terra para nos salvar, nos libertar dos pecados, levar nossas enfermidades, enfim. Jesus viveu para os outros, não para ele, sabe? Ele fez a vontade de Deus, mas viveu em função dos outros ali, curando, ajudando e tal. Ângelo também, Ângelo viveu em função dos outros, porque ele não vivia para ele. Ele fazia a vontade de Deus, né, com o amor de Deus, derramando amor por todas as pessoas. E Deus derramando seu amor por Ângelo, na vida de Ângelo, a cada dia. E Ângelo, mano, viveu da mesma forma que Jesus, porque ele olhava pro próximo, ele amava o próximo, Jesus também amou o próximo. E no final, Ângelo morreu que ajudando o próximo, e Jesus morreu ajudando o próximo. Então, nos ajudando, aliás, né? Então, uma coisa que eu digo pra vocês é, se você tá triste,
pensando em desistir da sua vida porque você acha que não é amado pelo seu pai, pela sua mãe, que você acha que não é amado pela sua família, ou por qualquer outra pessoa. Não se sinta assim, porque o amor de Deus já te basta. Sem o amor, nós nada seríamos. Poderíamos ter todas as riquezas do mundo, mas o amor é a maior riqueza delas, porque o amor é Deus. E se Deus é amor e nós temos Ele dentro de nós, somos muito felizes e estaremos muito satisfeitos, porque o amor verdadeiro você só encontra em Jesus. Então, se aproxima de Deus, sabe? Busca mesmo a Deus e deixa Ele derramar esse amor dele por você e demonstrar o quanto Ele te ama, porque fazendo isso você será muito feliz na sua vida. Tá bom? É isso, gente. Beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.